Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula sobre verbo. Na aula anterior nós vimos como reconhecer o verbo num contexto e ainda vimos algumas dicas sobre a locução verbal. Na aula de hoje nós vamos estudar o verbo regular e o verbo irregular nos modos indicativo e subjuntivo, deixando o modo imperativo para uma aula especial. Vamos lá. Então, como a gente começa estudando esses verbos regulares e os irregulares? Primeiro, a gente precisa aprender a identificar, a reconhecer esses verbos. Como é que a gente faz? É bem simples. Vamos primeiro saber o que é um e o que é o outro. O verbo regular é aquele que não sofre modificação no seu radical e também não há alteração na sua terminação, na sua desinência. Já o verbo irregular vai mudar o radical, vai mudar a terminação, ou vai mudar um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo. Beleza? Vamos ver como isso acontece na prática. Vocês vão ver que é super fácil. Olhem só. Vamos pegar o verbo cantamos. Cantamos, aí a gente diz é regular ou irregular? Como é que a gente faz? Cantamos é do verbo cantar. Sempre a gente imagina o verbo no infinitivo. Beleza? Achou o verbo aí no infinitivo, agora a gente procura a terminação. Cantar, a terminação é AR. E o que sobra a gente chama de radical. Beleza? Viram como é fácil? Vamos fazer mais um. O verbo curtir. A terminação é IR e o radical é o que sobra. Tá certo? E aí, como é que eu sei essa terminação? Lembre lá as terminações do infinitivo. AR, ER, IR e OR. Sempre vão ser essas terminações aí no infinitivo. Beleza? Já aprendemos a achar o radical. Agora, qual é o outro passo? O outro passo é o seguinte, ó. A gente conjuga no presente do indicativo. Ó. Olha como é simples. A gente diz assim, ó. Se é o verbo cantar, a gente diz eu canto. Eu canto, a terminação é O, e aqui vai a dica, para ser um verbo regular, a terminação tem que ser O, tá certo? E agora a gente compara os radicais. Esse radical aqui ficou igual ao radical do infinitivo? Ficou. Se ficou igual, é um verbo regular. Vejam só, radical igual e a terminação O, verbo regular. Facílimo? Vamos ver mais um. Vamos pegar o verbo curtir. O verbo curtir, a gente diz eu curto. Olha a terminação O aqui aparecendo. E aqui a gente compara o radical. O radical está igual? Está. Portanto, é um verbo regular. Facílimo. É fácil demais. Agora vamos ver o seguinte. Ó. O verbo saber. O verbo saber, a terminação é ER. Não é isso? E o radical é o que sobra. Conjugando, eu sabo, não, eu sei, né? Eu sei, o radical se transformou ou foi reduzido a apenas a letra S, certo? O que foi que aconteceu? O radical mudou. Mudou só o radical? Mudou também a terminação. Veja que mudança brusca nesse verbo. Tanto o radical como a terminação mudaram. Portanto, é um verbo irregular. Fácil? Vamos ver mais um para a gente ficar craque, ó. Peguemos o verbo dizer. A terminação é R, tá certo? O resto é o radical. E dizemos eu digo. A terminação é O. Eita, parece que é regular. Quando a gente olha aqui o radical, a gente vê que mudou, foi trocado a letra Z aí, ó. A letra Z foi trocada pela letra G. Portanto, o radical mudou, nem que seja uma letrinha apenas. Se houve a mínima alteração no radical, é um verbo irregular. Fácil? Mais um. Ó. O verbo estar, a terminação é AR, tá certo? O radical é o que sobra e dizemos eu estou. Comparamos o radical está igual, tá certo? Quando olhamos aqui a terminação, o que acontece? A terminação
foi aí acrescido a ela o U. Se houve uma mínima também alteração na terminação, é um verbo irregular. Fácil, já aprendemos como identificar. Ok, se já sabemos como identificar, agora nós vamos para os modos verbais, conhecer outros tempos verbais. Olha só, os modos verbais são o modo indicativo, modo subjuntivo, como a gente já falou. Então vamos lá. No modo indicativo, nós temos agora 6 tempos verbais. Ô professor, não era somente 3? Lembre que nós dissemos na outra aula que era apenas para a gente começar, para o assunto ficar mais fácil de você aprender. E aqui nós vamos ampliar esse leque. Olhem só, 6 tempos verbais aqui. Quando chegarmos no subjuntivo, a gente vai ver mais 3 tempos verbais. No total, nós temos 9 tempos verbais. Beleza? E mais um alerta que eu faço a vocês, já para ficar mais fácil. Aquilo que a gente chamou de passado na outra aula, nós vamos apenas trocar o termo agora por pretérito. Quando a gente fala de verbo, a gente não utiliza o termo passado, mas sim pretérito. Beleza? Então vamos lá. Vamos conhecer os 6 tempos do indicativo. Nós temos no presente, que é o presente. O presente é aquilo que acontece no momento em que a gente fala, no momento atual. Isso é o presente. O pretérito, que no caso é o passado, lembrem aí, vai se dividir em três passados, né? Para ficar mais fácil. Temos o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O futuro vai se dividir em 2. Nós temos o futuro do presente, que é aquilo que vai acontecer, tá certo? E o que é esse futuro do presente? É aquilo que a gente chama de futuro. Aquilo que a gente chama de futuro, na verdade, aqui é futuro do presente. E temos o futuro do pretérito. Futuro do passado? Não. O futuro do pretérito quer dizer o seguinte, quer dizer uma possibilidade de algo ocorrer. Os 6 tempos do indicativo, vamos para os 3 agora do subjuntivo. Temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, ok? Tendo essa noção geral aí dos tempos desses 2 modos, agora vamos começar a brincar, colocar na prática a coisa, que é o que eu quero dizer. Vamos conjugar os verbos e vamos ver algumas dicas que vocês têm que dominar, essas dicas para facilitar o domínio da conjugação verbal e vocês cada vez mais se expressarem na norma padrão do nosso idioma. Vamos lá? Vamos! Vamos começar pelo presente e aí vamos conjugar um verbinho desse universo da internet. Vamos brincar com o verbo postar, tá certo? Como é que fica no presente? A gente diz, eu posto, tu postas, ele posta, nós postamos, vós postais, eles postam. Temos dicas aqui, olhem só. Vamos pegar essas terminações aqui que vão se repetir em muitos tempos verbais, tá certo? Olhem só, quais são elas? Nós temos aí na segunda pessoa, tu, nós temos esse Szinho. Esse S é colocado aqui na segunda pessoa pela seguinte razão, para diferenciar da terceira, do ele. Retire o S. Observe que fica o seguinte, tu posta, ele posta. Fica tudo igual. Para não ficar tudo igual, foi acrescido esse S aí, que em alguns tempos verbais, ele também faz a diferença da primeira pessoa. Aprendemos aí porque temos esse S no tu e mais, quando a gente se expressa usando o pronome tu, colocando o verbo, fazendo aí a relação adequada, passa uma áurea de intelectualidade. Já perceberam isso? Então é bom a gente aprender e quando vocês quiserem se expressar na norma padrão, vocês utilizarem adequadamente. Então vamos lá. Temos a dica aí da segunda pessoa, o tu. A gente acrescenta esse S
Vamos para o nós. No nós a gente acrescenta esse nós, certo? No vós a gente acrescenta agora esse is, tá certo? E esse vós, ó, dos pronomes, é o mais culto, é o mais erudito. Nós encontramos esse tratamento vós, mas na Bíblia, na Bíblia que não tem aquela linguagem moderna, né? Tem aquela outra linguagem, né? Veja que temos muitas Bíblias já na linguagem moderna que foi retirado esse vós justamente para aproximar a linguagem do seu leitor. Na Bíblia ou então em alguns textos mais eruditos, beleza? Então, quando você quiser se expressar dessa forma assim, mais erudita, mais elevada, você vai utilizar o vós. Lembrando que o vós equivale ao vocês, certo? Então, você, ao invés de dizer vocês fazem isso, né? Você pode dizer vós fazeis, vós sabeis, vós cantais, vós amais. Veja, acrescentando esse IS. Ficou fácil? E para o eles, a gente acrescenta o M. Peguem essas dicas que nós vamos utilizar em muitos tempos verbais. Você vai aí observando ao longo da nossa conjugação, ok? Vamos para o pretérito perfeito. Pretérito perfeito, lembrando que é passado. Aqui a dica é o seguinte, essas terminações aqui, eu quero que vocês observem que ele é um tempo particular. Qual dica eu dou aqui? Para as duas pessoas do singular, as duas segundas pessoas, né? O tu e o vós. O tu do singular e o vós, a segunda pessoa do plural. O que é que acontece? No lugar de colocar o S como da outra vez, a gente vai colocar agora STE para o tu, tá certo? E no vós a gente acrescenta o S a esse tu, ficando esse estes. Beleza? Vamos ver na prática como é que fica, ó. E o resto a gente vai resolvendo pelo sentido, vai resolvendo aí pela musicalidade. Vamos pegar o verbo postar, fica assim, ó. Eu postei, tu postaste, ele postou, nós postamos, vós postastes, eles postaram. Observaram aí o tu e o vós? Vamos pegar outro verbo para a gente brincar. Vamos pegar o verbo comentar. Eu comentei, tu comentaste, ele comentou, nós comentamos, vós comentastes, eles comentaram. Fosse o verbo curtir, eu curti, tu curtiste, ele curtiu, nós curtimos, vós curtistes, eles curtiram. Fácil? Pegando as dicas aí? Vamos lá. Vamos agora para o pretérito imperfeito. A dica agora é a gente acrescentar aí, ó. Além daquelas terminações lá do presente, vamos acrescentar agora o vá, tá certo? Esse vá é acrescido para os verbos que terminam em AR, tá certo? Quando o verbo terminar em ER ou IR, a gente acrescenta o IA. Vamos ver as duas formas. Vamos começar pelo verbo em AR. Olhem só, o verbo postar. Então, fica eu postava, tu postavas, ele postava, nós postávamos, vós postáveis. Aqui, ó, no vós, o vá se transforma em vé, tá certo? E eles postavam. Com essas dicas fica muito fácil. Vamos pegar o verbo comentar. Eu comentava, tu comentavas, ele comentava, nós comentávamos, vós comentáveis, eles comentavam. E para o verbo terminado em ER ou IR? Vamos pegar o verbo em IR, ó. O verbo curtir, eu curtia, lembre que agora transforma em ia, né? Eu curtia, tu curtias, ele curtia, nós curtíamos, vós curtieis, o ia se transforma em ie, aqui em vós, e eles curtiam. Fica fácil assim, lembrando ó, que essas dicas servem para os verbos regulares, porque eles têm um padrão, têm critérios a serem seguidos, por isso que se chamam regulares. Fica fácil? Vamos agora para o pretérito mais que perfeito. A dica agora é acrescentar o ra, tá certo? Quando chegar no vós é ré.
Vamos lá. Eu postara, tu postaras, ele postara, nós postáramos, vós postareis, eles postaram. Eu comentara, tu comentaras, ele comentara, nós comentáramos, vós comentareis, eles comentaram. Facílimo? E olha só, esse pretérito imperfeito é o dos tempos verbais o mais culto, mais erudito. Assim como das pessoas verbais o mais culto é o vós, dos tempos verbais é o pretérito mais que perfeito, que por ser pouco usado, tanto vós é pouco usado, como também esse tempo verbal, o pretérito mais que perfeito. Há alguns estudiosos que dizem que ao longo do tempo, claro que isso ainda vai demorar, pode ocorrer que eles caiam, eles saiam do nosso idioma. Por quê? Por falta de uso. E vejam que a língua é de acordo com o seu uso, ela sofre as modificações ao longo do tempo. Feito esse alerta, vamos para o futuro do presente. Qual é a dica aqui? É você mentalizar na hora de conjugar esse verbo, na hora de empregar numa frase, mentalizar aquilo que vai ainda ocorrer, certo? Como é isso? Veja assim, vamos ver o verbo postar. Imagine você dizendo esse fato, mas só que ele ainda vai acontecer. Como é que fica? Eu vou postar. Tá certo, pode ser. Só que aí nós temos uma locução verbal. Como é que eu posso transformar essa locução verbal em apenas um verbo? Eu digo, eu postarei. Então vamos lá. Eu postarei, tu postarás, ele postará, nós postaremos, vós postareis, eles postarão. Eu curtirei, tu curtirás, ele curtirá, nós curtiremos, vós curtireis, eles curtirão. Facílimo? Vamos para o pretérito, o futuro do pretérito. No futuro do pretérito, a dica é ria, tá certo? Quando chegar no vós, se transforma em irie. Vamos lá, eu postaria, tu postarias, ele postaria, nós postaríamos, vós postaríeis, eles postariam. Eu curtiria, tu curtirias, ele curtiria, nós curtiríamos, vós curtiríeis, eles curtiriam. Facílimo? Terminamos aí o modo indicativo. Vamos para o modo subjuntivo. No presente do subjuntivo, nós temos a primeira dica vamos começar aí com esse que, certo? Em todas as pessoas, que eu, que tu, que nós, que vós, que eles, certo? E agora a gente acrescenta o verbo fazendo assim, ó. Quando o verbo for da primeira conjugação, terminado em AR, lembrando, ó, então você coloca aqui, após o verbinho que você quer conjugar, você coloca a letra E, tá certo? E vai com esse E até o final, usando em todas as pessoas. Mesmo quando você ficar em dúvida, lembre, coloque o E, certo? Quando o verbo for da segunda ou então da terceira conjugação, o verbo terminado em R ou então em IR, a gente não coloca o E, a gente coloca o A. Vamos fazer das duas formas para vocês verem. Começando pelo verbo da primeira conjugação, que a gente já vem com o verbo postar. Como é que fica? Que eu poste. Olha aí o Ezinho. Que tu postes. Que ele poste. Que nós postemos ou postamos? Lembrem do E. Viram aí a dúvida? Muitos alunos têm. Se bater essa dúvida, lembre, o E vai em todas as pessoas. Portanto, que nós postemos. Que vós postais? Não, lembre do E. Que vós posteis e que eles postem. Fácil? Vamos ver agora com o verbo de outra conjugação. Vamos para o verbo curtir. Olha só, que eu curta. Vira agora o A, vamos com o A até o final. Que eu curta, que tu curtas, que ele curta, que nós curtamos, que vós curtais, que eles curtam. Fácil? Ô, professor, se ficar esquisito, não se importe com isso. Siga a regra que dá certo. Mesmo ficando esquisito, olha o verbo correr, só para a gente brincar. Que eu corra, que tu corras, que ele corra, que nós corramos, que vós corrais, mas fica esquisito, mas e que eles corram, ok? Aprendemos?
Vamos agora para o pretérito imperfeito. A dica, começar agora com se. Se eu, se tu, se ele, se nós, se vós, se eles. E no verbo a gente acrescenta SSE. Olha como é fácil, começa com se e a dica é do verbo a terminação SSE. Bem parecido, né? Vamos lá como fica com o verbo postar. Se eu postasse, se tu postasses, se ele postasse, se nós postássemos, se vós postasseis, se eles postassem. Viram aí? Verbo curtir, se eu curtisse, se tu curtisse, se ele curtisse, se nós curtíssemos, se vós curtisseis, se eles curtissem. Vamos para o futuro? A dica é começar agora por quando. Quando eu, quando tu, quando ele, quando nós, quando vós, quando eles, certo? E na primeira pessoa a gente coloca o Rzinho e o resto manda a sonoridade aí, ó. Vejam só. Quando eu postar, quando tu postares, quando ele postar, quando nós postarmos, quando vós, aqui vem uma dica, postardes. Nós acrescentamos nesse voz o RDES, certo? E que quando eles postarem, facílimo? Verbo curtir, quando eu curtir, quando tu curtires, quando ele curtir, quando nós curtimos, quando vós curtirdes, quando eles curtirem. Fácil demais, conjugação de verbo, né? Vimos aí as regrinhas, as dicas para a gente conjugar os verbos chamados regulares. Vamos agora para os verbos irregulares. Como é? Tem dicas fáceis assim, professor? Nananina, não, infelizmente. Por isso que esses verbos chamam-se irregulares, porque eles não seguem um critério, não seguem uma norma para a gente seguir as regrinhas e a coisa funcionar. Vai depender muito aqui da sua experiência, do seu contato com os verbos, com o uso e, claro, com o estudo. Estudando, pegando a musicalidade do que a gente já viu aqui dos verbos regulares, pegando essa base, vai ajudar muito. Mas aí é preciso mais dedicação, mais estudo. Mas, claro, vou dar aqui algumas dicas de alguns verbinhos aí que a gente precisa adequar na norma padrão. Vamos ver aí. Vamos pegar o verbo caber, né? Vejam só o verbo caber, a gente diz assim, ó, na linguagem do nosso dia a dia. Eu não cabo nessa roupa, não. Olhem só, como é que está empregado o verbo aí? Eu não cabo. Será que eu não cabo? Nananina, não. Na norma padrão, adequando essa frase aí, deveria ficar assim. Eu não caibo nesta roupa. Caibo, professor. É um verbo irregular, tem alteração aí no seu radical. Olha um outro verbinho, o verbo medir. Eu mido? Não, no caso é eu meço. Eu meço determinada coisa. O verbo ouvir. Eu ouvo? Não, eu ouço. Tem alteração também no seu radical. Outro verbinho, ó, o verbo perder. A gente diz eu, no presente, eu perdo. Tem gente que fala, mas no caso é eu perco. Eu perco, tu perdes, ele perde, nós perdemos, vós perdeis, eles perdem. Aí, ó, vem outra dica. Esse verbo, dependendo do contexto, ele tem a derivação para um substantivo que é perda, tá certo? A gente pode dizer, já ouviu por aí, as pessoas dizerem assim, ó, a perda de fulano foi grande, né? Ou a perca, as pessoas falam, a perca de fulano foi grande. Nesse caso, ó, não é a perca. Quando for um substantivo, e a dica vai, ó, quando a gente colocar um artigo antes, ó, o artigo a ou o artigo uma, sempre que você colocar esse artigo, certo, antes dessa palavra, quando você ficar na dúvida se é perda ou perca, lembre, é perda, é o substantivo. Adequando a norma padrão, devemos dizer assim, a perda de fulano foi grande, fulano de tal teve uma perda muito grande.
Viram aí a dica? Vamos mais. Vamos para o verbo agora. O verbo ferir. A gente diz, por exemplo, eu fero. Não, no caso fica eu firo. Eu firo, tu feres, ele fere. Nós ferimos, vós feris, eles ferem. Viram a mudança aí no radical? Ok. Aprendido? Viram aí algumas dicas de alguns verbos irregulares que a gente deve ter uma atenção maior quando a gente estiver preocupado em utilizar a norma padrão do nosso idioma. Agora vamos. Vamos o seguinte, eu quero chamar a atenção de vocês sobre o verbo ser, tá certo? Esse verbo ser, eu vou fazer questão aqui de conjugar um pouco para vocês, porque esse verbo ser é utilizado em muitos momentos no estudo na escola, quando a gente está estudando a gramática na escola. Hora ou outra esse verbinho aparece e o aluno fica meio perdido sem saber reconhecê-lo na frase. Então vamos lá. Vejam o verbo ser como fica e observe quanta mudança há na conjugação desse verbo. Tanto esse verbo ser como o verbo ir, tá certo? Sofre uma mudança radical. Radical aqui para dizer muito grande, certo? E aí, olhem só, vamos ver como é que... Sim, os gramáticos costumam classificar alguns deles, né, alguns gramáticos, de verbos anômalos. Tamanha é a mudança que há nesses verbos. Vamos ver na prática como é? Vamos lá, o verbo ser. No presente indicativo, começando aí, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. O que é que eu quero chamar a atenção aqui, nosso uso do dia a dia? Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem como tu sois? Esse tu sois, perceba, ó, que no caso sois é para vós, não para tu. Quando a gente tratar alguém de tu, usando o verbo ser, é tu és. Quando tratar por vós, então a gente diz vós sois. Beleza? Vamos para o pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós erais, eles eram. No pretérito mais que perfeito, eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós forais, eles foram. Mas que esquisito, né, professor? Veja que é mesmo, olha quanta mudança. Repetindo, por isso que alguns dizem que é um verbo anômalo. E mais, ó, essa questão de uso do verbo, ou melhor, do pretérito imperfeito. Esse pretérito imperfeito, ele equivale, a gente costuma trocar no nosso dia a dia, que fica mais fácil, por tinha. No lugar de fora, a gente costuma dizer tinha sido. Certo? É o que equivale, aí você faz com o verbo postar. No lugar de dizer postara, tinha postado. Costumamos trocar por essa locução verbal. Mais uma dica. Agora vamos para o futuro do presente, do verbo ser. Então fica o seguinte, ó. Eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis, eles serão. O futuro do pretérito, eu seria, tu serias, ele seria, nós seríamos, vós serias, eles seriam. Vamos para o subjuntivo, no presente, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. No pretérito imperfeito, se eu fosse, se tu fosse, se ele fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. No futuro, quando eu for, quando tu fores, quando ele for, quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Fácil demais, é muito fácil, né? Olhem só, agora o verbo ir, vamos só 2 tempinhos para a gente ver ó, a mudança do verbo ir. O verbo ir fica no presente, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, olhem só, e eles vão. No pretérito perfeito, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Eita, eu me atrapalhei? Isso não é o verbo ser? Nananina, não. Ou melhor, também é, né? O verbo ser e o verbo ir, eles coincidem aqui no pretérito perfeito. Beleza? Viram aí quanta mudança, como esse verbo irregular, ele sofre
alterações. Então fica o seguinte, ó. Vou deixar aqui 2 dicas, ou mais ou menos 2 trabalhinhos assim para você treinar a sua conjugação, praticar isso, sempre voltando o vídeo quando vocês quiserem. Vocês aqui tiveram uma noção geral, não dá para aprender de uma forma para outra. Então, o que eu estou sugerindo para vocês? Vocês depois voltem o vídeo e aí observe o seguinte: quando chegar naquela parte ali, terminarmos os verbos regulares, a conjugação, dê uma pausa no vídeo e faça o seguinte: faça numa folhinha aí, conjugue um verbo. Vou sugerir aqui apenas alguns, que é para você treinar. Você pode escolher outros, mas tem que ser, primeiro, regulares, tá certo? Então faça o seguinte, ó. Escolha aí o verbo estudar, escolha o verbo comentar, o verbo compartilhar, se vocês quiserem, nesse universo aí da internet, o verbo amar, que é bem facilzinho, e vão observando se aquelas dicas se aplicam. Certo? Quando vocês terminarem isso, depois vocês vêm aqui para os verbos irregulares e eu vou deixar aqui uma sugestão apenas de pesquisa para você ir lá no Google e coloque o seguinte, ó, o verbo haver conjugação. Coloca assim no Google e vão aparecer alguns links e você vai ter lá esse verbo já conjugado. Por que eu estou pedindo isso? Porque o verbo haver também é muito usado no estudo da língua e o aluno, para aprender outro assunto, fica meio perdido por não achar ou não reconhecer esse verbo haver. Beleza? Estão dadas as dicas aí. Claro que não é tudo sobre verbo, mas é alguma coisa básica que eu espero que ajudem vocês na aproximação e no conhecimento dessa norma padrão. Então, por hoje é só. Hasta la vista, baby.